Queremos cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer por você estar nos permitindo de chegar no seu lar ou no seu trabalho, aonde que você esteja, onde estamos transmitindo aqui mais uma escola bíblica dominical, aqui que é realizada aqui no Templo Sede e todas as nossas congregações aqui do campo de Baixo Guandu, Espírito Santo, que é a igreja sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E queremos dizer a você, como sempre, é nos dada a oportunidade, aqui nós transmitimos a nossa escola dominical de um modo mais resumido, mas de que você possa ter uma compreensão dos temas e dos assuntos que é sempre realizado todos os domingos aqui na nossa EBD, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema que nós estaremos aprendendo vai ser a lição 6 do dia 5 de novembro de 2023, onde tem o tema Orando e Contribuindo e Fazendo Missões. Esse é o tema da nossa Escola Bíblica Dominical. E o textuário diz: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 6 e o versículo 8. E a verdade prática diz: Nem todos que são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar, contribuir com essa obra. Então está aí o textuário e a verdade prática, dentro desse assunto que já estaremos falando e você estará nos acompanhando. E a leitura bíblica em classe está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 18 a 20. Estaremos lendo no versículo 18, a partir do versículo 18, diz: Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, e pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, essa leitura que nós acabamos de ler está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, e versículo 18 a 20. É um assunto que estaremos decorrendo dentro da nossa escola bíblica dominical. E algo que nos chama a atenção aqui nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, no momento que você estiver nos acompanhando, que a palavra-chave da nossa lição estará falando em fazer. Fazer, podemos dizer, afirmar, Fazer algo, realizar a obra do Senhor, fazer algo em compromisso para o bem-estar da obra do nosso Mestre. Tudo isso está decorrendo dentro do assunto que já estamos iniciando e você está nos acompanhando. E aqui estaremos lendo a introdução, que diz: Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é a evangelização do mundo. E esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e exercer o chamado. E assim estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Então, como todos sabem que a introdução é a base de todo o assunto que estaremos decorrendo aqui da nossa escola dominical, nesse assunto importantíssimo quando se fala em missões. E sabemos, queridos, que missões está no coração de Deus. Missões é um projeto que Deus elaborou e nós sabemos que é através de missões onde é levada as boas novas de salvação. E nós vemos aqui que a nossa lição, algo que nos chama a atenção aqui no primeiro tópico, vai falar orando pela causa de missões. E está dividido em 3 subpontos. Primeiro ponto, a importância da oração na obra missionária. Segundo ponto, interceder. Terceiro ponto, despertar a igreja local para a obra missionária. Queridos, nós podemos observar dentro deste assunto que nós estaremos já decorrendo, que o ID é uma ordem, é uma necessidade.
e é para todos, mesmo para aqueles que têm uma chamada específica, mas algo que nos chama a atenção aqui é um dever de todo cristão ter o ide e o chamado de fazer algo para a obra do Mestre, né? Para que venha ganhar almas, para que venha, vamos dizer assim, o reino de Deus ser bem sucedido, para que a obra prossegue dando o seu crescimento. E é esse tema que nós estamos já falando aqui com vocês. Como nós acabamos de ler aqui, estaremos dando aqui uma breve, como um rápido comentário, falando aqui desses 3 pontos importantes. Como nós acabamos de ler, a importância na oração missionária. Todos nós sabemos que a oração, ela tem uma finalidade, não é isso, né? Muitas das vezes a oração é uma necessidade de cada um de nós e ela tem os seus objetivos, né? É interceder, orar por todos os homens, orar por todas as autoridades e também orar pela obra do Senhor, que é muito carente nesses últimos dias. Porque sabemos, queridos, há uma necessidade muito grande na vida de cada um de nós. Ai de nós, se não fosse a oração. É através da oração que nós temos força, é através da oração que Deus nos dá capacidade e é através da oração que nós somos sustentados para cada dia estar nesse projeto, elaborando e fazendo algo para o reino de Deus. E nós vemos aqui no subponto 2, também fala de intercessão, não é isso, né? Veja bem, nós sabemos que a intercessão, sabemos que é orar, é o mover do Espírito, é o Senhor agindo através da oração, porque sem oração, uma igreja sem oração é uma igreja fracassada, é uma igreja sem vida, é uma igreja sem vitória, é uma igreja que nunca vai alcançar os seus objetivos. Isso estou falando de um modo geral, mas aqui nesta manhã, e como já falamos aqui com vocês, no momento que você estiver participando conosco, queremos dizer que é importante a oração na vida de cada cristão. E aí nós vamos continuando. Despertar a igreja local para a obra missionária. Podemos observar que esta responsabilidade, ela está convocada em todos cristãos, não é isso, né? Não é somente para os obreiros. O Senhor tem contado com todos. Ele não pode contar com os poderosos, ele não pode contar com fulano ou beltrano, mas sim, ele tem contado com a igreja dele na face da terra. Então nós vemos aqui, queridos, despertar a igreja local para a obra missionária é algo muito importante, é algo necessário que devemos fazer e é algo que nós precisamos cada dia ter essa responsabilidade de empenhar mais para que o reino de Deus seja bem sucedido. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico, nós aprendemos que a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Então nós vemos aqui, queridos, como já falamos, né? Deveria nós entrarmos até mais dentro de assuntos aqui, que vai trazer assuntos riquíssimos, né, para a nossa vida espiritual. Mas eu acredito que nessa transmissão, nesse breve comentário, já é um entendimento para nós, ter um entendimento naquilo que nós já estamos aprendendo com vocês. E agora nós vamos para o segundo tópico, contribuindo para as missões. E esse segundo tópico está dividido em 3 subpontos, não é isso? O primeiro subponto fala do sustento dos missionários. O segundo subponto, contribuir para as missões é juntar tesouros no céu. E o terceiro subponto, contribuir para missões é um privilégio, não é isso? Veja só, queridos, quando nós vemos aqui esse segundo tópico, contribuindo para missões, algo que nos chama a atenção aqui, que eu gostaria de aproveitar esse ensejo, falando aqui para vocês, não estou assim fazendo a leitura na escola dominical, estou fazendo um apanhado só nesse ponto aqui para nós ter esta compreensão do valor de cada cristão quando contribui para a obra missionária. Nós vemos, queridos, nesse primeiro subponto, o sustento dos missionários. Como nós já temos falado em outras lições da nossa escola dominical, como nós podemos aqui aproveitar, hoje, apesar de muitas distorções de muitos, né,
E o que eu quero dizer, alguém que explora a fé do povo, alguém que muitas das vezes lança desafios, né, nessa parte de contribuir, mas nós sabemos, queridos, quero dizer assim de uma forma exagerada, não é isso? Mas quanto aqui de contribuir para o sustento dos missionários, nós temos base bíblica e temos também profundidade dentro da palavra de Deus, quando se fala em contribuir para os nossos missionários. Isso aqui eu gostaria até de ler uma parte aqui, que isso é muito importante. Veja bem, com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes, os levitas, deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu aos coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, por aí vocês podem observar que aqui já tem essa base bíblica quando se fala em contribuir e para o sustento dos missionários e para os obreiros que estão no labor, fazendo a obra do Senhor, os desafios, né, para cada dia dar o crescimento da obra do Senhor. E aí nós vemos aqui, como nós acabamos de dizer, já pensou uma igreja que não contribui para a missão? Porque tudo precisa de uma manutenção, tudo precisa do nosso apoio para que a obra de Deus possa prosseguir e para que ela venha dar o crescimento para o reino de Deus. E nós fazendo isso, nós seremos bem-sucedidos em prol da obra do nosso mestre. E nós vemos aqui também no subponto 2, ou melhor dizendo, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Isso aqui, queridos, é algo que nos chama a atenção, é de nós investir para a nossa eternidade. É de lá que vem a nossa recompensa. Tudo que fizermos para Deus, Ele está contemplando, Ele está vendo e Ele é poderoso para nos recompensar a cada um de nós naquele dia, onde Ele estará buscando a tua amada igreja, ou podemos dizer, buscando aqueles que têm abraçado esta verdade. Isso me faz lembrar de uma passagem, ou melhor dizendo, de um testemunho, de um certo garotinho, já grande já, ou melhor dizendo, ele estava indo para a igreja com seu pai, e naquele dia tinha chovido muito, e quando aquela chuva pegou eles de surpresa, indo para a igreja, e quando chegou lá, a igreja estava fechada. E aí eu me lembro desse relato que me chamou muita atenção até hoje, quando é nos dada a oportunidade aqui de falar dentro desse assunto que estamos falando aqui, em contribuir e fazer algo para o mestre. E aí aquele pai e aquele filho olhou um para o outro, e o pai olhou para o filho e disse: filho, perdemos a viagem, ninguém veio à igreja, nem o dirigente, perdemos a viagem. E eles retornaram, né? Mas retornaram felizes. Mas naquele momento, o filho falando para o pai: pai, nós não perdemos a viagem. Uma coisa que eu quero dizer, que os nossos passos já foram marcados já com o nosso Deus, não é isso, né? Deus já contemplou o nosso esforço só de nós vir aqui na sua casa para adorar Ele, para sentir a tua presença. Então aquilo, queridos, isso me enriqueceu a minha vida espiritual. Quando eu estava ainda novo convertido, quando eu vi esse relato, eu achei muito importante e eu pude aqui anotar para aproveitar essa oportunidade de nós falarmos dentro da nossa escola dominical. Então fica aí, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Saiba de uma coisa, tudo que fizermos para Deus, tudo aqui nós sabemos é passageiro, é efêmero, tudo vai se passar. Como diz a palavra de Deus, que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos sim voltar a investir para a eternidade, porque o importante é nós daquele dia estarmos gratos a Deus por esta oportunidade, esse privilégio que enquanto estivermos aqui nesse tempo presente, estamos fazendo algo para a obra do Senhor. E aí, como nós vemos aqui no subponto 3, contribuir para missões é um privilégio, não é isso, né? Como o comentarista até mencionou aqui, não há privilégio maior do que saber por meio de nossa cooperação financeira. Então nós vemos aqui, queridos, é a realidade que nós estamos aqui falando com vocês, que muitas vezes, muitos não podem ir para o campo missionário, como nós já até vemos aqui na nossa lição,
que tem a chamada específica e tem aqueles que muitas vezes que não são chamados, mas também contribuem. Ele não pode ir, mas a sua ajuda, a sua oferta, a sua contribuição, através dele, está ajudando um missionário em terras distantes, né? Ou até que no Brasil, para realizar este chamado, para contribuir para o bem-estar da obra de Deus. Então nós vemos aqui que é um privilégio para nós. Já pensou que muitas das vezes nós gastamos com dinheiros, com coisas perecíveis, mas quando estamos aqui deparando dentro desse assunto, que vale nós assegurar em saber que nós investindo na eternidade, nós estaremos ganhando o maior prêmio, né? O galardão e a nossa salvação e aquilo que o Senhor tem nos prometido de nos recompensar naquele grande dia. Então fica definido aqui que no segundo tópico, quando o crente contribui para a obra missionária e ao mesmo tempo está juntando tesouros no céu. Então está aí a definição do segundo tópico, onde nós demos aqui esta breve passagem contribuindo para as missões. E agora nós vamos para o terceiro tópico, a chamada para ir. Olha só, Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação. É o que nós já falamos aqui no decorrer. Agora valeremos dar uma explicação com mais clareza. A convocação do ID do nosso Senhor Jesus Cristo é uma ordem do Senhor. Fazer missão, fazer a obra do Senhor é de nós levar as boas novas de salvação. Quantas das vezes você, querido irmão, querida irmã, não tem uma credencial, mas cada um de nós é um missionário na sua localidade, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola, onde você esteja, nos seus amigos. Então, cada um também é um missionário. Como já falamos aqui no início, no decorrer da nossa lição, tem a chamada específica, mas também questões da chamada para o ir é para todos. Todos são convocados para fazer missão de levar as boas novas de salvação. Às vezes há um questionamento, às vezes alguém dizer assim, mas eu não tenho uma chamada para pregar, mas você pode orar. Mas eu não tenho um ministério da oração, mas você sabe louvar, levar boas novas através do louvor, ou através até de uma conversa amigável, e aí Deus cria a ocasião e você ali está ali falando as boas novas de salvação. Então nós vemos aqui que a chamada para o ir, vale ressaltar aqui, até observando aqui, nos chamando a atenção, está dividido em 4 subpontos. Deus quer usar cada crente, que eu acabei de falar, e também falar do segundo subponto 2, a chamada missionária, e o terceiro, caráter e testemunho na obra missionária, e o 4, o perfil do vocacionado. E agora nós vamos para a chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto adorava. O profeta Jeremias recebeu suas chamadas antes de seu nascimento. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, que é Nínive, né? O Senhor Jesus também chamou os seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. E o apóstolo Paulo também foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Olha só que coisa importante, não é isso, né? Como nós podemos reforçar a chamada específica para realizar os mesmos que nós acabamos de citar aqui e o comentarista fez menção. Então é isso aí, falando de ir para o campo missionário, é de nós vermos essas pessoas que Deus chamou, que Deus contou no passado, tantos profetas e na era da igreja primitiva, todos receberam esta vocação, esta chamada missionária em prol da obra de Deus. E agora nós vamos para o subponto 3, caráter e testemunho na obra missionária. Olha só,
além de além de ser chamado por Deus, é preciso fazer diferença no cumprimento de Jesus. Isso aqui é algo muito importante na nossa vida. Estou dizendo assim, quando estamos aplicando aqui a boa palavra, como nós sabemos, ora ela nos exorta, ela nos edifica e ela nos admoesta, mas aqui podemos aproveitar essa oportunidade também, que cada um de nós tem que fazer diferença. Uma coisa que nos chama a atenção, queridos, quando se fala em fazer diferença, aonde o cristão passa, a sua vida, o seu viver, ela comove alguém, chama a atenção de alguém, e às vezes ele nem precisa expressar que ele é um cristão, mas o seu viver, o seu caráter, o seu testemunho fala mais alto. Isso aí também, aproveitando essa oportunidade, é também de fazer missões, é de testemunhar e saber que ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva de Deus. Então isso aí são coisas que contribuem. Eu confesso a verdade, aproveitando esse subponto 3, lembro muitas das vezes quando eu estava na vida errante, nos prazeres deste mundo, quantas das vezes numa vida de derrota, e às vezes pelas ruas, pelas avenidas da nossa cidade, perambulando, sem destino, sem solução, mas quando eu me deparava e encontrava jovens, irmãos, pessoas, obreiros, indo para a casa de Deus, ouvindo de um culto, aquilo me mexia comigo, e vendo ali a situação, olhando um paralelo, o lado daqueles que estão como estavam, servindo a Deus por uma vida bem melhor, e a minha vida pecaminosa. Então aquilo, queridos, mexia muito dentro do meu interior, mas aqui fica definido este ponto 3 importante, caráter e testemunho na obra missionária. E agora vamos prosseguindo. O 4, perfil do vocacionado. Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Vale até nós lermos para nós fecharmos essa transmissão. Aqui continuando, dentre elas, destacamos a seguinte: ser escolhido, é isto, né? Por Deus, não ser neófito, cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja e ser aprovado nas tarefas locais, e estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, e além de ser testado, cumpridores do requisitos acima da dependência de Deus e perseverando nele. Então nós vemos aí, essas são as condições, as qualidades para exercer esse chamado, para cumprir o ID do Senhor Jesus, né? E ter esta vocação de fazer a obra do Senhor. Então, queridos, aqui nesse terceiro tópico fica definido que por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo missionário. Queridos, nós estamos aqui finalizando aqui essa transmissão, mas nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade tão maravilhosa de nós estarmos aqui com vocês, de ter esse assunto aqui que nos chama a atenção e de nos mostrar que fazer missão é algo importante. Orando e contribuindo e fazendo missões é algo que nos chama a atenção e é algo que nos, vamos dizer assim, enriquece a nossa vida espiritual. Enquanto nós estamos nesse tempo presente, sabemos que nós realizamos a obra do Senhor, estaremos sendo bem-sucedidos. E agora a conclusão. Nosso propósito é que a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e comprometa com a obra missionária, que coloque à disposição para se dedicar ao menor em uma modalidade da obra missionária, orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem da salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o reino do mundo. Amém? Queremos orar por você, pedir a bênção de Deus para todos nós e que esta lição reconhecemos, né? É um breve assunto, mas só de nós termos entendimento daquilo que nós aprendemos aqui e daquilo que nós vamos realizar aqui no Templo Sede ou em todas as nossas congregações, é algo que não temos como expressar, mas é algo que motiva a nossa alegria de estarmos contribuindo para a obra de Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Nós somos gratos a Ti, Pai, por este momento tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de transmitir mais uma escola bíblica dominical através aqui deste canal. E eu creio que neste momento, Pai, muitos estiveram atentos para estar conosco, nos acompanhando, em saber que Ele também é um missionário, Ele também é um soldado dedicado de fazer algo para Ti, mesmo que não cumpra o chamado do ID em terra distante, mas cada um deles também tem esta vocação de fazer a obra do Senhor. E eu creio que neste momento, Pai, através dessa escola, muitos terão despertamentos, muitos terão uma compreensão melhor em saber que Ele é valioso para Deus e Deus conta com cada um de nós. E cremos, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja estendida na vida de cada um e certo que o Senhor nos conceda a capacidade e ousadia de ter este privilégio de fazer algo para o Senhor. Pai Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, fica com todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.